Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a esta que é a nossa quarta lição, que no fundo traz aqui uma segunda parte daquilo que tivemos a tratar na lição anterior. Aqui mais no enfoque da apreciação e presença, no aspecto psicológico. E se tivemos a tratar na última lição acerca daquilo que é ou que tem a ver com impulsos e que tem a ver com o autoconhecimento, a partir de perceber o coletivo, mas ao mesmo tempo o individual e como é que podemos trabalhar a esse nível. Aqui a preocupação é muito mais perceber o que é que nós valorizamos e o que é que costumamos ignorar, ou seja, questionarmos acerca do que é importante para nós, do que é que trazemos na mochila, daquilo que carregamos e levamos para as relações e perceber de algum modo também que nós temos quase sempre impulsos que são determinados por algo que nos é exterior, estivemos a falar sobre isso, e portanto esta dor e este prazer é muitas vezes moldado por aquilo que é a experiência que nos é transmitida e que é cultural e que não é só nossa, mas que também muitas vezes tem a ver com traumas, que tem a ver com a forma como reagimos à realidade. E essa forma como reagimos à realidade é diferente de pessoa para pessoa conforme os seus sistemas de representação e aquilo que é relevante ou não. Daí aquelas reflexões que temos vindo a fazer desde a primeira aula, já tivemos 3 aulas, em que temos vindo a refletir, primeiro mais focado na dor e no prazer, depois como a dor e o prazer resultam de aspectos de psicanálise e psique coletiva, e depois fomos entrando naquilo que é, ao fim e ao cabo, a forma como aprendemos, vivemos, socializamos, no fundo aquilo que Bert Hellinger traz nas suas constelações familiares e que de alguma forma que isso conecta, embora a constelação familiar possa ter muito mais que ver, no meu entendimento, com aquilo que é a representação do interesse coletivo em termos de comunicação. E possa resultar mais aí a nível da comunicação e a nível da exteriorização, externalização comunicacional. E que isto é um processo interno, tal e qual como, de alguma forma, quando estudamos e percebemos as técnicas de programação neurolinguística aplicadas ao tratamento de traumas individuais, e estamos a nível do infantário, aqui a nível do terapeuta, é eu desenvolver a minha própria autoanálise e autoestrutura, o outro mesmo, para depois criarmos pontos entre nós, para quê? Para equilibrar a relação. Porquê? Porque se nós tivermos a relação do ponto de vista emocional e sentimental e de criação de ponto estabilizado, o aspecto sexual, íntimo e de família, não é? Acaba por resultar. Porque a família vem de onde? A família resulta precisamente de, em primeiro lugar, haver um equilíbrio emocional entre pares, porque não só há uma sinergia boa de casal, uma boa sexualidade, porque cada um deles está bem resolvido do ponto de vista psicológico. Então, a apreciação de nós mesmos e do outro é essencial e vem do que nós valorizamos. Então, qual é a tarefa? Praticar a gratidão diária por 7 dias, anotando 3 coisas pelas quais é grata cada dia. E atenção, praticar gratidão diária 2 pessoas, não é? Sem ser individual, torna-se ainda mais interessante. Porquê? Porque, obviamente, em coletivo isto pode ser rezar, mas individualmente torna-se ainda mais interessante. Ou seja, porque acaba por haver um reconhecimento mútuo naquilo que é a presença no momento da apreciação mútua. Passemos então aqui ao nosso segundo slide, a questão da autoestima e da dimensão. A dimensão, a questão dos tamanhos, a autoestima. Porque é que isto é relevante? Nós vivemos numa sociedade, como abordámos na lição anterior, onde existem muitos estímulos. Na terceira lição abordámos muito isto, que nos leva a que a validação e a forma como a sociedade constrói, digamos, a velocidade de interação, muito baseada na comunicação e no aspecto visual, e muito pouco no aspecto sinestésico, no aspecto tonal, e no aspecto auditivo digital, que tem a ver já com uma interpretação mais construída, mas tudo isso implica tempo. Falamos do tempo para maturar. Também o tamanho, ou seja, o tamanho, a dimensão, é algo que pode ser relevante. E atenção que no psicológico o tamanho pode ser associado
ao próprio aspecto fálico, à própria ligação física, à própria sexualidade, mas tem a ver com a autoestima, em última análise, tem a ver com a sua própria dimensão, a forma como a pessoa se concebe, se considera. Uma pessoa que é segura de si, que sabe o seu valor, que sabe a sua autoestima, sabe que o tamanho não é físico, não é visual, tem a ver mais com as suas próprias características valorizadas por desenvolvimento e trabalho sobre si mesmo. Portanto, quem vê deste ponto de vista sabe que o tamanho é relativo e, portanto, que não tem importância real. O que importa é como nos vemos e valorizamos a nós mesmos e, portanto, isto também faz com que saibamos descansar, não ter uma necessidade de produção, de validação, de estar constantemente em processo de criação e saber ter o chamado dolce far niente, é um momento de, digamos, de press release, o momento em que sabemos estar connosco, e ao abandonar a constante busca por sucesso externo, isto acaba por ser libertador e, curiosamente, carrega-nos para sermos mais criativos, para sermos mais produtivos e para, se calhar, resolvermos muitas vezes questões que à partida não estamos a ver porque estamos extremamente presos à roda de hamster. Significa então também que nesta parte é importante a concepção de si mesmo, dentro de psicanálise, e portanto moldar a nossa autoimagem, ver além das aparências, ou como é que nós nos vemos além das nossas aparências, e com base nisto, nestas duas perguntas, como é que nós moldamos a nossa autoimagem e como é que nos vemos além das aparências, escrever uma carta a nós mesmos com as qualidades, habilidades e realizações pessoais. É importante o sentimento, a emoção e tudo aquilo que de nós para nós mesmos nos despertamos. E acabei por começar pela parte 2 e agora vir à parte 1. Portanto, começar pelo fim, para agora chegarmos à concepção de nós mesmos. Concepção do coletivo, do outro e depois concepção de nós mesmos. Parte 3, com as duas partes que já trabalhámos anteriormente, superar as comparações. E aqui começa a parte de juntar, digamos, os dois momentos, as duas situações. E então, as perguntas de casal, que são importantes, para já a tarefa deve ser para compartilharem as expressões externas vividas e apoiarem-se na busca por uma realização mais autêntica, reconhecerem determinadas pressões, que podem ser pressões familiares, pressões do meio, pressões da coletividade, ou até inclusivamente das vossas profissões, ou dos filhos, ou dos familiares, e a partir daqui sermos capazes de, por um lado, ver dois aspectos fundamentais. Como é que para a vossa relação e ligação enquanto casal definem o sucesso? Para quê? Para depois saber como o podem redefinir. O que é que eu quero dizer com isto? O sucesso pode estar a ser considerado não por vocês, mas por terceiras pessoas, ou vocês estarem ao serviço não daquilo que vocês, para vocês e na vossa relação consideram sucesso, mas sim conforme os outros vos veem. E aqui já dá para perceber até que ponto é que vocês são senhores daquilo que é o vosso relacionamento, ou a televisão, ou a internet, ou os amigos, ou a sociedade em geral, está a definir o vosso caminho. E então, aqui isto tem a ver com uma blindagem. Redefinir o sucesso é também blindar a vossa própria fórmula de sucesso. Por outro lado, isto abre imensas perspectivas acerca, no fundo, como é que funciona a sociedade. Depois, a comparação existe, ela afeta o vosso relacionamento. Portanto, por um lado, vocês perceberem o que é sucesso e se conseguem redefinir o sucesso. E depois, a pergunta direta, até que ponto é que a comparação afeta o vosso relacionamento? Este aspecto aqui também é determinante.
Então, passamos aqui à parte 4, que me parece aqui importante, que é a mudança interna que deve ser feita através da programação neurolinguística, e aqui interessa trabalhar, por um lado, quais são as crenças limitantes que ambos carregam, ou que trazem, digamos assim, para o conteúdo da relação, qual é a história que contam vocês mesmos. Portanto, no fundo, aqui a tarefa é reescreverem a vossa história, com o foco em crescimento e superações, e imaginarem-se e projetarem-se como sendo suficientes e completos. É também um trabalho escrito, é um trabalho de programação neurolinguística, implica vocês trabalharem as vossas próprias crenças limitantes e irem buscá-las ao passado, perceberem o que é vosso e o que é trazido pelas experiências que a família tem sobre vocês mesmos, escreverem essa história, contarem essa história um ao outro e perceberem como é que a contam vocês próprios, e depois fazerem, no fundo aqui, uma transformação, reescreverem a vossa história com foco no crescimento e superações, imaginando suficientes e completos e chegando, digamos assim, aos vossos objetivos. É também um exercício de imaginação feito em conjunto. Depois, a aceitação e o crescimento, fase 5, integração, e aqui é importante trabalhar, sobretudo, perguntando-se o que é que as ruínas na sua vida representam como oportunidades. Cá está a transformação daquilo que são as dificuldades em pedras, digamos, de carrego, ou pedras base, pedras de superação, e, portanto, saberem construir a vossa escada, digamos assim, para sobre aquilo que é o passado e sobre aquilo que foi algo que vos desafiou e vos transformou e que, no fundo, foram ruínas e dificuldades, como é que isso potenciou as vossas oportunidades. Ou seja, no fundo, subirem a escada, perceberem que cada pedra é um degrau no subir da escada. Tarefa: liste fracassos, escreva uma mensagem de compaixão para si, comprometa-se a usar essas experiências como degraus de evolução. Cá está a questão de usar as dificuldades e os desafios como forma de autossuperação e evolução. Aqui uma reflexão e conclusão: a verdadeira mudança começa dentro. Valorize quem é agora, portanto um trabalho de autovalorização, transformação, de evolução, usando obviamente sempre a psicanálise, a psicologia, a PNL, a terapia de casal, para viver com mais presença, autenticidade e amor próprio, e no fundo usar tudo isto e estes instrumentos que estamos aqui a dar, a capacidade de se ouvirem a vocês próprios, a capacidade de refletir psicologicamente, a capacidade de interpretar e ressignificar momentos que viveram e a capacidade de se ouvirem um ao outro e trabalharem com terapia de casal. Para quê? Para perceberem quem são, perceberem como é que se veem e essencialmente como é que podem crescer e ter uma melhor imagem de vocês próprios. Aqui, no fundo, é isto. E agora uma prática: a rotina de transformação, a rotina de 90 dias, 15 dias de gratidão, 15 dias de afirmações positivas, 15 dias de autorreflexão. E repetir isto 3 vezes, portanto, basicamente, criando aqui uma dinâmica. Aliás, será 2 vezes, porque para dar 90 dias terá que ser por 2 vezes. Registre por escrito, incorpore na sua vibração e transforme-se. Basicamente é aqui o conceito. Era isto que eu tinha aqui como terceiro elemento, aqui neste vosso quarto exercício. Vemo-nos amanhã na vossa quinta lição. Até lá, despeço-me cordialmente.